Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Hoje nós continuamos o assunto sobre espíritos errantes. Este assunto é trazido no capítulo 6 da Vida Espírita, que está na parte segunda do Livro dos Espíritos. A gente sempre comenta porque no Livro dos Espíritos tem as suas 4 partes, além da introdução, e cada uma das suas partes tem os seus capítulos, por exemplo. Então, se eu falo aqui capítulo 6 apenas, pode ser que numa outra parte também tenha o capítulo 6, por exemplo, na terceira parte tem, das leis morais. Então, aqui é importante que a gente sempre faça a referência do capítulo, mas dizendo também qual é a parte do livro em que esse capítulo se encontra. Então, nós estamos no capítulo 6 da parte segunda do Livro dos Espíritos. Neste capítulo, além de outros que estão relacionados com a vida espírita, temos um assunto específico que é espíritos errantes. Então, a gente tem algumas questões que tratam deste assunto. Temos outros assuntos também. Mas, como nós estamos tratando de espíritos errantes, aqui nós vamos tratar das questões que abordam este assunto especificamente. Então, nós já tratamos aqui de algumas questões, Já tratamos da questão 223 até a questão 226. Hoje nós vamos para a questão 227. Mas antes de entrar na questão 227, nós trouxemos aqui um assunto que nos esclarece muito sobre as características do espírito também. E aqui nós estamos na Gênese, lá no capítulo 11, denominado Gênese Espiritual, da parte que se denomina a Gênese segundo o Espiritismo. Então, este assunto aqui que nós vamos trazer, ele, além de nos esclarecer algumas coisas, também nos esclarece a respeito das questões, ou vão ser importantes para as questões que nós vamos tratar na sequência. Então, é muito importante. Nesta parte aqui da Gênesis, no item 23, o Kardec trata ali de uma hipótese, ele coloca como sendo uma hipótese do processo de individualização do princípio inteligente. A gente sabe que, para a nossa compreensão, com referência à criação, nós temos Deus, o Criador, a gente tem o princípio inteligente e nós temos este princípio material, ou a matéria, que nos traz, então, essa ideia da trindade, essa trindade universal. Então, o ser espiritual, ele tem a sua origem neste princípio inteligente. E este princípio inteligente, ele passa por diversas transformações. E nós, até adentrarmos na humanidade, que nós vamos esclarecer aqui o que quer dizer, inclusive a gente sempre fala isso aqui, quando o espírito adentra nessa humanidade espiritual. Então, até chegar a este ponto, nós consideramos que o princípio inteligente ele passou por um processo, um progresso espiritual também, mas ele passou por um processo de individualização, até chegar a este estado. Onde a gente pode encontrar mais informações também sobre isso? Lá no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. É um livro bem complexo, mas é um livro que trata especificamente deste assunto. Mas Kardec já coloca assim, ele traz a hipótese também, mas ele fala o seguinte, sem, pois, pesquisarmos a origem do espírito, ele trata como tendo sido uma hipótese, fica, então, a sugestão para a leitura, para o estudo desse item, Então ele fala, sem pesquisarmos a origem do espírito, sem procurarmos saber ou conhecer as fieiras pelas quais haja ele, porventura, passado, toma cuidado aqui, tomamo-lo ao entrar na humanidade, no ponto em que, dotado de senso moral e de livre-arbítrio, começa a pesar-lhe a responsabilidade dos seus atos. Então, quando a gente está falando, o que quer dizer isso aqui? Quando a gente está falando do espírito, a gente está falando de espíritos errantes, nós estamos falando da vida espírita, nós estamos falando do livro dos espíritos, etc. Então, nesta condição em que nós chamamos espíritos, nós temos que considerar um nível ali de evolução espiritual em que estes espíritos se encontram. E nós consideramos este nível básico a partir do momento em que ele entra nessa humanidade. Ou seja, no ponto no qual estes espíritos, nós, adquirimos lá para trás a possibilidade do raciocínio, da razão. É uma faculdade do espírito, que ele adquire a razão. E aí ele tem as possibilidades do desenvolvimento do senso moral e do livre-arbítrio, onde, portanto, começa a pesar a responsabilidade dos atos. Então aqui a gente tem já uma condição que se refere às características dos espíritos dos quais nós estamos tratando. Então eles aqui já estão nessa condição. Então quando a gente consegue adquirir estas faculdades, a razão, isso lá nas nossas primeiras encarnações enquanto homens primitivos, bem lá para trás, foi quando a gente começou a desenvolver essa nossa inteligência, deixando de ter aquela inteligência fragmentária, fruto do processo anterior de evolução, mas já adentrando ali a um estágio, a um ponto desta escala de progresso espiritual, no qual estes espíritos já estariam com a possibilidade da razão, do exercício da razão, que, consequentemente, permitiria o desenvolvimento do senso moral, que vai lidar com as questões relacionadas às relações de um com o outro, e consigo mesmo, perante a Deus, inclusive,
e também do exercício do livre-arbítrio, ou seja, das possibilidades de raciocinar, né, pensar, refletir e tomar uma decisão sobre aquilo que está sendo apresentado como possibilidade, e a partir desta escolha, né, ele observa quais são as consequências destas escolhas e vão refletir, né, vão trazer consequências positivas ou negativas, que, portanto, vão auxiliar ele no desenvolvimento dessas faculdades, da inteligência, do senso moral, etc. Né? Bem como ele começa a ter a responsabilidade por esses atos, e esta responsabilidade aumenta à medida em que, né, este senso moral, né, ele aumenta também. É muito interessante. Né? Então a gente vê, e isso está muito ligado com a progressão dos espíritos, está lá no Livro dos Espíritos também, nós trouxemos este assunto, né, no nosso último estudo aqui, né, nós falamos da escala espírita, falamos um pouco da progressão dos espíritos, etc. E isso nos auxilia muito a compreender essas questões, porque auxilia a gente a entender também, né, qual é a origem desse bem e desse mal. Né? Este assunto, especificamente, a origem do bem e do mal, também está lá na Gênesis, nos seus primeiros capítulos. E é muito esclarecedor para nós, porque auxilia a gente a compreender o processo evolutivo do espírito e que, hoje, olhando para as nossas mazelas, nós deixamos então de ver aquele espírito como sendo, né, ou uma pessoa, né, um espírito encarnado, né, como sendo uma pessoa má, destinada àquela condição. Não. A condição em que ela se encontra é temporária, bem como a dos espíritos, que antes eram denominados como sendo demônios. Né? Então, estas condições de ignorância ou de maldade, todas essas questões, elas são temporárias e fazem, né, não necessariamente, mas fazem parte do progresso espiritual de cada um de nós. Né? Onde que este mal termina? À medida que o espírito, por sua livre escolha, né? Ou seja, através do exercício da sua liberdade de escolha, ele deseja vencer aquelas questões, aquelas características, porque ele entende que estas maldades ou essas características negativas trazem para ele, na verdade, infelicidade. Mas, como todos nós, vamos progredir. Então isso é muito interessante de refletir, porque nós então compreendemos que todos nós estamos passando por um processo de evolução, um processo evolutivo, em que nós temos que lidar, muitas vezes, com dores, com características muito grandes, né, imperfeições muito grandes dentro de nós, que exigem muitas vezes esforço. E quando nós olhamos para os outros, que também passam pelas mesmas situações, nós também conseguimos, né, perdoar mais facilmente, nós conseguimos ter mais indulgência, nós conseguimos também perdoar a nós mesmos, entendendo que nós também somos falíveis. Né? E isso, sendo trazido para o entendimento do Espírito, faz com que a gente possa refletir e pensar: se eu errei, agora eu tenho a possibilidade do arrependimento. Mas o arrependimento, ele é acompanhado, né, de uma, como o Kardec fala, né, da expiação, ou seja, de uma situação ou de uma consequência resultante daquele ato do qual você se arrepende, que traz, de certa maneira, um sofrimento temporário, mas que auxilia neste despertar para o arrependimento. Né? Mas esse processo ele se termina quando a gente repara, né? Ou seja, através da reparação. Então, o arrependimento, a expiação e a reparação são os meios pelos quais nós podemos, né, cada vez mais nos livrarmos destas nossas bagagens que foram construídas neste processo de aprendizado, ao mesmo tempo que nós vamos progredindo enquanto espíritos. Então, a gente consegue agora raciocinar sobre esse processo evolutivo e entender que hoje, a depender da nossa força de vontade, a depender das nossas escolhas e do esforço que eu faço, eu consigo progredir mais rapidamente. Isso é muito importante de compreender. Então, os assuntos que nos auxiliam a compreender isso tudo estão aqui, né, nesta parte da Gênese espiritual, no capítulo A Origem do Bem e do Mal, na Gênese também, né, a escala espírita, a progressão dos espíritos. Então, isso é muito importante para nós compreendermos. Né? Então, continuando aqui, né, neste item 24, ele fala assim: a obrigação que tem o espírito encarnado, né, de prover ao alimento do corpo a sua segurança, ao seu bem-estar, o força a empregar suas faculdades em investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las. Útil, portanto, ao seu adiantamento é a sua união com a matéria. Daí o constituir uma necessidade à encarnação. Olha que interessante isso, como que é importante de compreender isso. Porque nós estamos falando aqui, né, dos espíritos que entraram na humanidade, que já têm, então, essa possibilidade, já adquiriram a razão, né, estão desenvolvendo o seu senso moral, o seu livre-arbítrio, né, e agora tem a possibilidade, portanto, né, de desenvolver a sua inteligência. Então, se a gente pensa lá para trás, né, vamos considerar que as nossas primeiras encarnações, dentro dessa condição da humanidade, foram lá como homens primitivos. A gente não sabe se foi aqui na Terra, se foi em mundos mais primitivos, enfim, não vem ao caso. Mas considerando as nossas primeiras encarnações, né, em que o espírito ali está desenvolvendo, ele chegou num outro patamar de desenvolvimento espiritual, né, e agora ele tem a possibilidade de desenvolver a sua inteligência. Né? Aí você fala, como que o espírito, que é o princípio, né, tem a sua origem ali no princípio inteligente,
Como que ele consegue agora desenvolver a sua inteligência e também conseguindo raciocinar para tal? Né? É através da sua união com o corpo físico, né? A união com a matéria. Né? Por isso a necessidade da encarnação. Olha só que interessante. Imagina lá nessas primeiras encarnações, como que o espírito, que ainda não sabia, ele, né, chegou naquele ponto, né, do seu progresso evolutivo, né, tem ali já, né, os instintos já como resultado deste processo evolutivo, né, onde ele consegue, né, ter a possibilidade de conservar-se, ele já tem um instinto de conservação. Agora ele está num ponto de desenvolver a sua inteligência. E quando ele está lá e passa frio, passa fome, ele tem medo, ele entra em contato com outros seres encarnados, muitos também ignorantes da sua própria situação, e que vão oferecer a ele um contato que vai trazer um certo receio. Muitas vezes esse receio vai resultar em um atentado contra a vida do outro. Então tem várias situações, mas todas essas situações que trazem ali para aquele espírito encarnado a dor, porque ele está unido com a matéria, isso é necessário para que ele desenvolva a sua inteligência. Então ele vai desenvolvendo aos poucos, mediante a sua união com a matéria, que se dá nas suas diversas encarnações. Né? E é ali que ele progride. Esse é o nosso atual estado, né, evolutivo. Nós ainda precisamos nos unir com a matéria, nós ainda precisamos das encarnações para que nós possamos desenvolver nossa inteligência, para que a gente possa desenvolver o nosso senso moral, o nosso livre-arbítrio, enfim, para progredirmos intelectualmente e moralmente. E aí, a necessidade da encarnação. A gente pode, inclusive, até pegar uma questão aqui do Livro dos Espíritos, que eu coloquei aqui para baixo, né? Mas eu vou avançar aqui só para a gente ler ela aqui, ó, na questão 132, que nós já estudamos. Qual o objetivo, né, da encarnação dos Espíritos? Essa parte está lá no capítulo 2, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Né? Objetivo da encarnação. Olha só o que a resposta dos Espíritos nos traz. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. É uma perfeição relativa, nós sabemos. Né? Para uns é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento, de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, olha a sabedoria de Deus, né? Nós estamos aqui encarnados e temos como objetivo desta encarnação nos aperfeiçoarmos e também fazer a parte que nos compete na obra da criação. É isso que nós temos como objetivo. Está aqui nessa resposta. Então, Kardec comenta, né, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E quando a gente compreende, né, essa parte que é realmente muito, muito admirável, né? E aí você, inclusive, começa a notar a admiração do Kardec também. Né? Ele fala aqui, né, por uma admirável lei da providência. E a gente compreendendo isso aqui, cada vez mais compreendendo melhor, a gente mais se admira desta sabedoria. Né? É muito interessante. E outra questão, que é muito importante para nós, é assim, né? Os espíritos eles foram criados, né, com essas imperfeições, ou eles foram criados maus, já que nós enxergamos essa maldade, muitas vezes, como sendo características de alguns espíritos encarnados e desencarnados. Então, olha só, a questão 115. Os espíritos terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e os de fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essa prova e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só suportam lamentando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e desta felicidade prometida. Então vejam que aqui, né, nós temos um progresso que acontece, né, nestas várias encarnações, e nessa parte final aqui, fica muito claro para nós que existe, né, essa possibilidade de maior ou menor esforço para alcançar essa perfeição. Né? Ou seja, nós, no nosso exercício de livre-arbítrio, segundo, né, a sabedoria de Deus, temos possibilidades de chegar mais ou menos depressa, mediante ao esforço que nós mesmos fazemos. Isso também é muito admirável. Então, voltando lá para o nosso texto, né? Olha só que interessante, né? Então, útil, portanto, ao seu adiantamento é a sua união com a matéria, daí constituir uma necessidade de encarnação. Aí, ele continua. Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, auxilia a transformação e o progresso material do globo que lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, da qual se torna fator inconsciente.
muito interessante, né, da gente ver essa sabedoria, né, essa providência nos dando as possibilidades. Então, hoje nós já temos a possibilidade de compreender que as características dos nossos espíritos são a consequência deste processo de evolução, que nós temos a responsabilidade, né, por muitas das obras que fizemos, né, em que nós escolhemos por um caminho ou outro, e que nós optamos por marchar mais ou menos rapidamente. O que isso quer dizer? Hoje, se nós pararmos para pensar sobre a nossa própria condição atual, né, que é palpável para a gente, nós vamos enxergar várias dificuldades, várias imperfeições, vários momentos em que nós enxergamos características que precisamos reformar em nós mesmos. Né? É a reforma íntima, é a reforma moral, né? É esta cirurgia que precisamos fazer em nós mesmos. E muitas das vezes, né, quando nós nos deparamos com situações que nos mostram estas dificuldades, né, a gente tem a possibilidade de escolher como reagir a elas. Seja sendo mais resignado, seja sendo mais paciente, seja mais submisso à vontade que é superior à nossa, à vontade de Deus, e que nos coloca aquela situação para o nosso próprio bem, para o nosso próprio progresso, para a nossa própria evolução, e compreendendo esta sabedoria, nós então entendemos que aquilo é necessário e somos mais resignados. Enfim, tem várias maneiras de hoje nós nos esforçarmos para conseguirmos progredir mais rapidamente. E o Espiritismo nos auxilia muito nesta marcha, porque agora nós temos a possibilidade deste entendimento, deste raciocínio. E quando as coisas acontecem, nós não precisamos mais agir de uma maneira sem o conhecimento da causa. Né? Hoje a gente já consegue entender o que o nosso esforço vai trazer como consequência, que é esta felicidade, né, construída dentro de nós. A felicidade e a paz que nós construímos dentro de nós à medida que nós vamos nos esforçando para corrigir essas mazelas em nós mesmos. É um processo. Né? E aí ele continua aqui. Né? Todavia, a encarnação do espírito não é constante, nem perpétua, é transitória. Né? Deixando um corpo, ele não retoma imediatamente outro. Durante mais ou menos considerável lapso de tempo, ou seja, durante mais ou menos considerável intervalo de tempo, vive da vida espiritual, que é a sua vida normal, de tal sorte que insignificante vem a ser o tempo que lhe duram as encarnações, se comparado ao que passa no estado de espírito livre. E aqui que está, né, a parte que é também muito importante para o estudo de hoje. Porque nós sabemos que há esta erraticidade, né, ou os espíritos errantes, são os espíritos, como nós, que estão ainda em processo de evolução, que ainda precisam, né, remover de si mazelas, imperfeições morais, e que, portanto, ainda precisam de passar por estas circunstâncias de união com a matéria. Ou seja, nós ainda precisamos passar pelas encarnações para que nós possamos nos melhorar, para que nós possamos progredir, se aperfeiçoar. Mas, entre uma encarnação e outra, né, em que nós, como espíritos errantes, né, passamos lá na erraticidade, né, nós temos, então, uma convivência, ou nós passamos um tempo nesta vida espiritual, onde as nossas percepções são maiores, são mais claras. Né? E, à medida que o espírito progride, né, à medida que o espírito avança no seu progresso espiritual, e que ele tem, inclusive, possibilidades de encarnação em mundos superiores ao da Terra, em que os corpos físicos, né, como o nosso aqui, são cada vez mais etéreos, e fornece menos barreira para que o espírito possa exercer as suas faculdades, mais ele se aproxima da vida espiritual, mesmo enquanto encarnado. Né? O corpo vai ficando mais etéreo. Então, chega um ponto, inclusive, que ele passa a ter maior completude do exercício das suas faculdades espirituais. Né? E aí é nisso que as encarnações deixam de ser provações muito duras, como para nós ainda é hoje, dado que o nosso corpo físico ele é muito denso, é uma barreira muito grande para o exercício das faculdades do espírito em toda a sua plenitude. Nós tratamos desse assunto, para aqueles que tiverem curiosidade, né, na parte aqui que fala sobre aqui, os limites da encarnação, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que tiverem curiosidade, né, isso que nós acabamos de comentar sobre a evolução do espírito, né, e que fala assim, né, a encarnação carece de limites precisamente traçados se tivermos apenas em vista o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Né? E aí ele trata dos mundos mais adiantados, né, em que este corpo se torna mais etéreo. Isso está lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, na questão 24. É ali no finalzinho antes de entrar no capítulo 5. Né? Quem tiver curiosidade, então fica essa sugestão. Então, né, o espírito ele vai progredindo. Né? E as encarnações, portanto, sendo necessárias para este progresso, né, mas também vão se tornando cada vez mais próximas dessa vida espiritual. Mas o que nos interessa no estudo de hoje é saber que no intervalo de uma encarnação e outra, o espírito está ali, na erraticidade, no plano espiritual. A gente diz na erraticidade porque é um espírito que ainda precisa
eliminar de si imperfeições. Ele precisa ainda passar pelos processos de purificação. Espíritos puros, por exemplo, não se enquadram nessa condição de espíritos errantes, dado que eles já alcançaram esta perfeição relativa. Então, no intervalo de suas encarnações, o espírito progride igualmente, no sentido que aplica ao seu adiantamento os conhecimentos e a experiência que alcançou no decorrer da vida corporal. Olha que importante isso. Examina o que fez enquanto habitou a Terra, passa em revista o que aprendeu, ou seja, ele revê as lições que ele aprendeu, né? Reconhece suas faltas, e aí ele traça planos e toma resoluções pelas quais conta guiar-se em nova existência, com a ideia de melhor se conduzir. Desse jeito, cada existência representa um passo para frente no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. Então isso é muito importante para nós, porque nós vamos tratar aqui, né, exatamente desta questão. Por exemplo, aqui ele pergunta na 230, na erraticidade o espírito progride? Né? Aqui ele também pergunta, né, de que modo se instruem os espíritos errantes? Então, aqui é muito importante a gente entender que os espíritos que estão na erraticidade são espíritos como nós, porém, nós estamos encarnados agora, né? Estes espíritos, eles já têm, ou já retornaram à pátria espiritual, mas eles estão se preparando para uma nova existência, querendo ou não, né, independente do grau, né, em que esses espíritos se encontram, né, considerando os espíritos errantes, mais uma vez, né, independente do grau em que eles se encontram ali, uma hora eles vão encarnar, porque eles precisam progredir. Né? Aqui nós estamos tratando de espíritos que já estão, inclusive, numa condição de chegar no plano espiritual, avaliar tudo aquilo que aconteceu, né? E devido ao grau de adiantamento em que eles já se encontram, a eles é dado a possibilidade do planejamento da sua próxima encarnação. Eles conseguem avaliar aquilo que eles passaram nas suas últimas encarnações, avaliando aquilo que eles precisam eliminar de si, ou seja, aquilo que está afastando eles da felicidade que eles tanto almejam, que nós tanto almejamos, né? E, dado que eles compreendem melhor aquilo que eles precisam expurgar de si, eles mesmos dizem assim, né? Olha, eu gostaria de passar por essa situação, eu queria encarnar ali em um meio em que eu vou ter que enfrentar o vício, encarnar um meio em que eu vou estar em contato com situação X, que me vai fazer, ou vai exigir de mim um esforço muito grande para que eu passe por aquela situação, nascer da família de tal pessoa, para que eu possa, junto com ela, resgatar coisas que fizemos no passado. Enfim, são várias possibilidades que nós temos, então, dentro desse planejamento. E o espírito ele também pode vir a participar, dependendo, obviamente, da sua condição lá no plano espiritual. Olha que interessante essa questão. Um livro que me vem à cabeça, só que faz bastante tempo que eu li ele, como chama? O terceiro livro da série do André Luiz, né? O Nosso Lar, Os Mensageiros, Os Missionários da Luz. O Missionários da Luz, se eu não me engano, tem essa questão do planejamento encarnatório. É muito interessante. Né? É um livro que é muito, muito esclarecedor. Né? Então, para a gente terminar essa parte aqui, normalmente a encarnação não é uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito em um meio de ele progredir, como nós acabamos de ver. Né? Quem trata disso aqui, né, é o livro do Céu e Inferno, né, no capítulo 3. Eu não sei qual é o capítulo 3, mas um capítulo desse, do livro do Céu e Inferno, que explica muito bem essa parte, né, é também o Purgatório, né, que está lá no Céu e Inferno. Então, ele continua. À medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa. Isto é, depura-se. Isso que quer dizer desmaterialização. Quando a gente fala assim, o espírito está desmaterializado, né? Ou ele está no seu processo de desmaterialização. O que é essa desmaterialização? É a purificação, né, deste espírito. Quando ele, né, se subtrai à influência da matéria, onde sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam. Né? É à medida que ele vai compreendendo o valor das coisas espirituais, compreendendo o trabalho que compete a ele aqui também, né? Mas à medida que ele trabalha mais o seu progresso espiritual, né? Deixando de lado aquelas características que o ligam à matéria, que estão relacionados às paixões. Lembra que nós estudamos também no nosso último estudo, né? O que seriam essas paixões? Né? As paixões, que nós temos várias vezes aqui, né? São esses impulsos, desejos ou inclinações fortes do instinto humano, que geralmente são egoístas ou negativos, como a raiva, o orgulho, o ciúme, a inveja, a cobiça, o apego excessivo aos prazeres materiais, o desejo de vingança, etc. Né? São estas questões, né, que impedem este avanço do espírito, que se torna um obstáculo para o progresso do espírito. É disso que nós estamos falando, dessa desmaterialização, quando o espírito se esforça para se livrar dessas características. Né? E quando ele vai conseguindo, né, e nós já podemos sentir isso quando nós fazemos esforços para vencer a nós mesmos neste processo evolutivo em que nós nos encontramos, nós vamos então nos sentindo mais felizes, mais em paz. Né? Então, olha só, sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado.
E isso é muito importante, porque a felicidade se torna proporcional ao progresso realizado pelo espírito. Ou seja, aqui nós temos o entendimento muito claro que depende de nós, como Jesus nos trouxe ensinamentos, né? A cada um segundo as suas obras. Ou seja, nós temos que nos esforçar por alcançar esta felicidade. Esta felicidade é ou está em uma razão proporcional ao progresso que nós realizamos. Né? Então, muito importante da gente entender isso. Como nós falamos, né, esta felicidade, né, ou está em relação com essa desmaterialização, que é a gente se livrar de todas essas características aqui que nós comentamos anteriormente. Né? Muito interessante. Entretanto, continuando, como atua em virtude do seu livre-arbítrio, pode ele, por negligência ou má vontade, retardar o seu avanço. Então ele prolonga, conseguintemente, a duração das suas encarnações materiais, que então se lhe tornam uma punição, pois que, por falta sua, ele permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar, pelo trabalho de depuração executado sobre si mesmo, a extensão dos períodos das encarnações. É muito esclarecedor isso, né? E quando a gente está falando aqui, nessa última frase, né, a depuração é sobre nós mesmos, não é a depuração sobre o outro, não é a transformação que nós muitas vezes queremos impor ao outro, né? Achando que nós vamos fazer essa transformação no outro. Nós podemos criar ali um contexto, né? Uma situação, nós podemos auxiliar e devemos auxiliar no progresso do próximo, mas nós não podemos fazer o trabalho que compete a ele, porque esse trabalho, esse progresso, ele é individual, ele é intransferível. Ou seja, nós não podemos transferir o nosso progresso a um outro espírito. E nós não podemos fazer o trabalho de um outro espírito. O trabalho é individual. Mas nós temos a possibilidade de nos ajudarmos. E quando nós nos ajudamos, nós também, mutuamente, né, nós também ajudamos a nós mesmos. Esse é um trabalho que nós exercitamos, né, que nos auxilia na depuração. E Kardec e Jesus, né, nos trazem como sendo o amor que nós praticamos para o próximo, ou seja, a caridade. Né? Então, no exercício da caridade, nós temos a possibilidade do aprendizado através do amor. Nós temos a possibilidade de exercer ou de conseguir essa depuração sobre nós mesmos através do amor. Isso é muito interessante. Né? Então, considerando todos esses raciocínios, né, que nos auxiliam muito na compreensão, agora nós temos uma base para avançarmos nas questões. Por exemplo, na questão 227, né, é perguntado para os espíritos o seguinte: de que modo se instruem os espíritos errantes? Certo que não fazem do mesmo modo que nós outros. É porque a gente estava falando aqui, né? Que ele avalia tudo aquilo que ele fez, etc. E nós comentamos que isso depende do estado que aquele espírito se encontra. Então, olha só que interessante. Os espíritos estudam e procuram meios de elevar-se. Vêm, observam o que ocorre nos lugares onde vão, ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Se a gente quer um exemplo disso, basta nós pegarmos qualquer dos livros do André Luiz, da série, né, A Vida no Mundo Espiritual. Lá você vai ver que o André Luiz, ele reflete sobre a sua própria situação. No livro Nosso Lar já começa com isso, né, quando ele acorda ali no umbral, né, já consciente da sua situação no mundo dos espíritos. Né, ele entende a sua situação, ele analisa a sua situação, né, depois ele vai tirar dúvidas e ele vai trabalhar. Né, nos outros livros falam muito disso, do trabalho que o André Luiz faz em acompanhando os instrutores. Ele vai no centro espírita, ele vai avaliar médium, ele vai estudar mediunidade, né, ele vai fazer atividades de socorro em zonas inferiores, né, vai acompanhar processos de desenlace, de desencarne, processos de encarnação. Então tem tudo isso lá. Vai participar das palestras, vai escutar as experiências dos espíritos, muitas vezes que falharam nas suas encarnações, lá no livro dos Mensageiros, que começa o livro com isso, né, onde ali tem os relatos dos médiuns que falharam, né, dos palestrantes que falharam, etc. Então, isso tudo que nós estamos vendo aqui, né, nós podemos ver nesta série, nós podemos ver na parte segunda da obra O Céu e o Inferno, do Kardec, que retrata a situação dos diversos espíritos, diversas condições. Então a gente consegue ver que o espírito, ele voltando para a pátria espiritual, ele vai ter a felicidade ou infelicidade que é uma consequência do trabalho que ele fez, né, sobre si mesmo até aquele ponto. E quando a gente trata, né, da situação em que o espírito se encontra após o seu desenlace, aí vai depender muito daquilo que resultou ou daquilo que ele construiu naquela última encarnação. Né? Vai depender muito daquilo que ele construiu na sua última encarnação. Né? Então, quando ele já volta a uma situação em que ele pode raciocinar ali, já está com a consciência da sua própria situação, já está com uma liberdade maior de agir, de reaprender, de redirecionar os seus estudos, o seu aprendizado, né? Então ele vai refletir sobre tudo isso que se passou com ele e vai então buscar o aperfeiçoamento, ele vai continuar o aperfeiçoamento de si mesmo. Vai poder, por exemplo, estudar, trabalhar, etc. Né? Então, isso é muito importante de saber, porque a gente às vezes pensa, né, ainda, né, eu vou voltar para a pátria espiritual
e, né, a minha condição vai ser de um espírito feliz. Depende, né, daquilo que nós estamos construindo dentro de nós. Porque a nossa condição futura depende de tudo aquilo que nós fizermos aqui hoje. E isso também é importante de saber, porque muitas vezes nós aqui encarnados estamos lidando com comunicações, e aí nós vamos incluir a própria mediunidade, comunicações em que recebemos ali algo de informação, de informativo, de mensagem que vem do plano espiritual. E aquilo que nós recebemos, né, vem de um espírito que está na erraticidade e sabe mais ou menos, que tem um caráter mais ou menos positivo, que alcançou um progresso espiritual maior ou menor. Então, esses espíritos que também estão em processo evolutivo vão trazer mensagens de acordo com aquilo que eles construíram. Eles não são perfeitos, né, muitas das vezes, né, considerando os espíritos puros. Né? Então a gente tem que levar em consideração isso, porque Kardec mesmo nos aconselha fortemente, lá no Livro dos Médiuns tem essa questão, né? da verificação dos fundos das mensagens, ou seja, aquilo que é trazido como mensagem, desconsiderando, né, a forma como foi escrito, mas observando o fundo da mensagem que nos é trazido, para que a gente possa conseguir ter uma possibilidade de análise do caráter e da condição daquele espírito. Né? Então ele fala aqui, né? Façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista, a de que entre os espíritos, do mesmo modo em que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Isso aqui é muito importante. Muitas vezes a gente vê, né, esta má compreensão da nossa parte mesmo, né? E é importante a gente sempre avaliar, né, esta questão, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, de procurar, né, a nossa compreensão acerca daquelas mensagens. Né? Às vezes nós precisamos parar e pensar um pouco sobre aquilo que nós estamos recebendo. Né? Principalmente para os médiuns, principalmente para aqueles que participam das reuniões, é muito importante, é um exercício que nós todos precisamos aprender a fazer. Né? Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos a aprender uma síntese, a formular um sistema. Né? Então, muito importante da gente ver. Quer dizer, o espírito voltando para a pátria espiritual, ou seja, o espírito na erraticidade, ele continua a sua evolução. Por quê? Esse espírito ele não se tornou perfeito ainda. Ele continua na sua marcha evolutiva. E lá ele vai ter a possibilidade de trabalhar, de estudar, etc. Então, ele continua no seu processo de instrução. Né? Muito interessante. E tem outras questões para nós. Nós falamos das paixões. Né? Falamos aqui das paixões no nosso último estudo, inclusive, né? E essa paixão, como nós comentamos, né, ela não quer dizer, por exemplo, né, voltar aqui na pergunta, conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Quando a gente vê essa mensagem, essa pergunta, quer dizer, a gente poderia pensar, ele está falando de paixões no sentido do sentimento? Né? A gente poderia pensar, né? A gente poderia pensar, é isso que está falando? Não, não é isso. Ele não está falando de um sentimento romântico, né? Como a gente usa essa palavra no nosso dia a dia. Aqui a gente está falando de um sentido mais amplo e moral. Então, nós estamos comentando sobre a paixão dentro de um contexto moral. Nós já falamos aqui no estudo de hoje, mas vamos ler de novo. Paixões, nesse caso, são impulsos, desejos ou inclinações fortes do instinto humano e geralmente são egoístas ou negativos, como a raiva, o orgulho, o ciúme, a inveja, a cobiça, o apego excessivo aos prazeres materiais, o desejo de vingança, etc. Né? Tanto é que Kardec mesmo comenta lá no item 101 do Livro dos Espíritos, né? Ele fala assim, ó, sobre os caracteres gerais dos espíritos imperfeitos. Ele fala assim, predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Olha só, todas as características que são consequência da ignorância, do orgulho e do egoísmo. Então é isso que está sendo comentado aqui com paixões. Né? Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas, ou seja, deixando o nosso corpo físico, deixando a nossa vida aqui, voltando para a pátria espiritual, nós vamos conservar essas características em nós? Olha só, muito, muito boa pergunta, né? Com o invólucro material, os espíritos elevados deixam as paixões más e aguardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses a conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. Né? Essa primeira parte aqui, né, dos espíritos elevados, a gente precisa refletir, né, refletir um pouco mais, né, para que a gente possa compreender que inserido na matéria do corpo físico, que a gente está considerando, por exemplo, um espírito em missão, ele vai passar por uma experiência em um corpo material que está numa condição vibratória muito inferior às características em que ele, né, vibra naturalmente. E aí ele vai estar em contato com certas situações, né, que vão despertar nele necessidades das quais seriam comuns a nós, mas que para ele talvez não fizesse mais parte da sua essência. E aqui nós estamos falando de espíritos elevados. Né? Então, quando ele deixa aquele corpo, e não mais sujeito às necessidades que aquele corpo ali faz com que ele tenha, então essas paixões, elas desaparecem. Essas necessidades, elas desaparecem desse espírito.
Mas, quanto aos espíritos inferiores, e aqui nós estamos nos incluindo, né, como espíritos inferiores na escala evolutiva, se comparado com os espíritos elevados, nós ainda vamos conservar muitas dessas características se nós não tivermos trabalhado por nos desfazermos delas. Então, por exemplo, vamos voltar ali nas paixões. Né? Vamos supor que eu reconheça que eu tenho aqui o orgulho. Né? Eu tenho um orgulho muito, muito forte. Vamos pegar aqui a raiva. Vamos pegar a raiva. Vamos supor que eu tenho uma raiva muito grande. Então, eu explodo facilmente. Eu fico nervoso, perco a paciência com a pessoa e desconto nela ali com toda essa raiva que é inerente a mim. Então, eu reconhecendo essa característica em mim, eu tenho que me exercitar para que, quando as situações acontecerem, e elas vão acontecer porque eu preciso exercitar isso é providência divina, quando elas acontecem, então eu tenho a possibilidade de exercitar a paciência, a tolerância, a humildade, e isso vai me auxiliar com que eu vença aquela situação, mediante a um esforço que eu mesmo faço para me vencer. Né? Olha só. Então é como se a gente estivesse passando por um exercício, né? É como se a gente estivesse indo para academia, né? E né, no começo é mais difícil lá, né? Para levantar os pesos lá, né? Mas à medida que a gente vai se acostumando, vai ficando mais fácil. É como se a gente estivesse treinando, né, o nosso músculo ali, né? Aqui o processo é mais complexo, né? Ele exige mais esforço da gente, porque é uma mudança, muitas vezes, moral, que só aparece para nós. Né? Então é um esforço muito grande que nós, enquanto espíritos, temos que fazer. Mas, se eu me exercito, se eu coloco todas as minhas forças para que eu possa vencer aquela situação, numa próxima vez que aquilo acontece, eu vou estar mais preparado para passar cada vez melhor. E como eu vejo que aquilo ali vai me trazendo felicidade por ter vencido a mim mesmo, né, vai me trazendo paz, serenidade durante as situações, então, reconhecendo essa felicidade, eu vou me esforçar mais ainda para continuar tendo aquilo. Obviamente que é um exercício, então eu estou me exercitando. E se, durante a minha vida, eu me exercito, né, tento com todas as minhas forças vencer aquelas más tendências, se eu perseverar até o fim, então eu consigo eliminar aquela mazela, daquela imperfeição da essência do meu espírito. Né? Isso é interessante. Então, olha só, na questão 229. Por que deixando a terra não deixam aí os espíritos todas as paixões? É justamente isso que a gente estava falando, né? Se eu não me esforço, como que eu vou deixar, né, essas características para trás? Né? Por que deixando a terra não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que eles reconhecem os inconvenientes? E a gente acabou de ver aqui, né? E os espíritos, né, eles conservam as suas características. Olha só, interessante essa resposta deles. Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que, mal o deixam, perdem esse defeito? Ou seja, a pessoa passou a vida inteira ali exercitando aquele sentimento e não se esforçando para se livrar dele. Então, é a morte do corpo físico que vai transformar essa característica? Não. Né? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes os que têm de mal por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então, é aquilo que nós estávamos falando, né? Como Jesus fala, cada um segundo as suas obras. Se nós não nos esforçarmos, se nós não trabalharmos para vencer a nós mesmos, então, não é que não teremos mais oportunidades, vamos ter outras oportunidades. Né? Vamos ter que passar por novas provações. Aqui que ele falou aqui anteriormente, né? Eu não sei exatamente aqui, mas ele fala sobre repetir, né? Essa repetição da prova, né, vai acontecer numa próxima encarnação. Ele vai ter que se esforçar novamente. Né? Então, todos os esforços que nós despendemos para trazer essa melhoria para nós nessa encarnação vai ter frutos muito grandes para nós, nesta felicidade que nós vamos construir em nós. Muito importante de entender essa parte aqui. Né? Então, olha só, vamos terminar essa parte aqui, o estudo de hoje, com este texto aqui, né? Está falando dos espíritos imperfeitos. Porque nós estamos falando aqui, né? Que se nós não nos esforçarmos, nós não vamos nos livrar dessas características. Então, quando a gente fala aqui dos espíritos imperfeitos, né? Como não sendo os espíritos que alcançaram esta condição já de ter se livrado dessas imperfeições, né? Então, quais são as características desses espíritos? Isso nos auxilia também a entender e compreender aquilo que existe hoje em nós e que nós precisamos trabalhar. Será que nós temos alguma das características que são apresentadas aqui nesta parte que é esclarecida sobre os espíritos imperfeitos? Né? A intenção é de nos auxiliar, porque se nós não estávamos enxergando, mas se agora a gente consegue enxergar e a gente está um pouco mais atento, então a gente consegue agora colocar algumas das nossas energias destinadas àquilo. Olha que interessante. Quais são as características gerais desses espíritos? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Né? Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus.
Em alguns há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal. Olha aqui, né, que interessante, né? Uns não fazem o bem nem o mal, né? Mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Que interessante, né, isso aqui. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara para praticá-lo, né? A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, e aqui a gente está falando das comunicações, né, de cunho espiritual, que eles poderiam nos passar, inclusive, né, através de uma via mediúnica, né? Então, essas comunicações, mesmo imperfeitas, né, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Todo espírito que, em suas comunicações, trai um mau pensamento, pode ser classificado na terceira ordem, que é essa ordem dos espíritos inferiores, né? Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Eles veem a felicidade dos bons e este espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme pode causar. Olha só, foram as características que eles não conseguiram se livrar durante as suas encarnações. Então eles conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente, pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionam aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem, né? Muito interessante, porque aqui nós podemos ver que a condição do espírito na erraticidade, do espírito errante, depende do progresso que ele realizou em si mesmo. Ou seja, a nossa condição feliz ou infeliz na pátria espiritual vai depender do esforço que nós fizermos para progredirmos, né? Para nos melhorarmos, para nos livrarmos das nossas imperfeições, né? Então, como nós já falamos sobre essa parte aqui, né, que nós estamos aqui na questão 132, eu vou só ler então essa questão aqui, porque vai resumir também essa nossa última frase, né? Na erraticidade o espírito progride, pode melhorar-se muito. Tais vejam a vontade e o desejo que tenham de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu, né? Eu vou até deixar essa questão aqui para que a gente possa trabalhar elas no nosso último estudo, né? Vamos ter aqui bastante coisa para falar ainda. Então, no nosso último estudo, nós voltamos aqui então com a questão 230. Tá? Mas muito obrigado, meus amigos. Agradecemos a Deus, antes de tudo, né? A Jesus, aos nossos amigos do plano espiritual que nos auxiliaram tanto, né, no estudo de hoje, com novas ideias, com novas percepções. E agradecemos a todos que participaram do nosso estudo, que possamos, né, cada vez mais compreender, né, aquilo que nos foi trazido, que é tão consolador para todos nós, né? Então, eu agradeço a todos pela participação, por nos terem acompanhado. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo.